se nós não damos um choque para melhorar a vida das amplas massas populares, da classe trabalhadora, o fascismo pode voltar. E quero alertar, se o fascismo voltar no Brasil, ele não vai perdoar, ou seja, as hesitações que o Bolsonaro teve, porque ele hesitou, ele mudou todo o alto comando das Forças Armadas quando encontrou obstáculo, mas não foi para o autogolpe, ele agitou o autogolpe, ele chamou a comícios no 7 de setembro para dar legitimidade ao autogolpe, e finalmente não deu o autogolpe, porque ele hesitou e teve medo de qual seria a reação das massas populares. E, portanto, nós temos que aprender as lições, é preciso ir além. E, infelizmente, eu creio, como é muito evidente, ainda que haja gigantescos riscos, seria necessário ter a coragem política de ir além do que se convencionou denominar de arcabouço, eu prefiro calabouço fiscal, ou seja, no fundamental, o centro do que é a estratégia capitalista contemporânea neoliberal, que é a preservação do tripé das metas de inflação, superávit primário e câmbio flutuante, continua intacto. E com o agravante de que o Ministério da Fazenda decidiu estabelecer como a premissa da sua estratégia alcançar o déficit zero já em 2024, o que evidentemente significa que o Estado sacrifica a sua capacidade de investimento e compromete, portanto, a possibilidade de um crescimento muito mais dinâmico, que, por sua vez, teria um efeito virtuoso sobre o aumento da arrecadação e permitiria tomar medidas mais corajosas, audaciosas, ousadas, como elevação do salário mínimo, como um reajuste para o funcionalismo público, quando se faz isso no governo federal, isso impacta os governos estaduais e os governos municipais, e só com estas duas medidas nós já temos uma substantiva mudança na vida das pessoas. Então, mas eu poderia estar falando do orçamento da educação federal, poderia estar falando do orçamento do SUS, poderia estar falando dos investimentos do Minha Casa Minha Vida. Todos eles estão limitados pela decisão unilateral do Ministério da Fazenda de alcançar o déficit zero. E, portanto, o governo insiste numa governabilidade a frio, e, evidentemente, não tem maioria no Congresso Nacional. Então, há uma coerência neste projeto, Plínio, mas ele repousa numa premissa errada, que é que o governo não pode mudar a relação social e política de forças. Claro que a esquerda é minoria no Congresso Nacional, mas é maioria na sociedade. Sim. Então, o Brasil não se reduz a Brasília, não se reduz aos superpoderes mágicos do Arthur Lira na presidência da Câmara. Existe uma força incomparavelmente mais poderosa, que é aquela que está na base da vitória do Lula. Ou seja, o Lula não chegou ao Palácio do Planalto por conta do Arthur Lira ou do Centrão, chegou contra o Arthur Lira, contra o Centrão. E ainda que negociações sejam legítimas, e muitas vezes são necessárias, porque nós sabemos que não é verdade que tudo é possível, mas se o governo Lula tiver a audácia, a ousadia, repito, a coragem de tentar se apoiar na mobilização de massa, aliás, como o Bolsonaro fez. Foi assim que o Bolsonaro governou. Ele não governou a frio, ele se apoiava na mobilização reacionária
em alguns momentos, verdadeiras apoteoses fascistoides nas ruas para intimidar as instituições. No caso dele, ele estava especialmente preocupado com os tribunais superiores. Mas isso é a luta de classes. No caso do governo Lula, a preocupação não são, neste momento, os tribunais superiores, mas é o fato de que está em minoria dentro do Congresso Nacional. Mas isso não significa que o freio de mão puxado seja a melhor estratégia.